correta de para onde os negócios estão caminhando. Combinado? Então vamos dar início com uma reflexão aqui sobre modelo de negócio. Vamos fazer aqui uma reflexão de por que algumas pessoas, você já parou para pensar? Por que algumas pessoas ganham muito dinheiro e outras pessoas não ganham muito dinheiro? Talvez você imagine várias respostas, mas a gente está buscando aqui, de uma maneira geral, o que diferencia, pense sobre isso, o que diferencia algumas pessoas que têm um resultado financeiro, de tempo, de realização de sonhos maior, e outras pessoas que têm as mesmas 24 horas por dia, e pergunto para você, você tem quantas horas por dia? 24, igual eu e todas as pessoas que estão aqui na sala. E as pessoas que ganham muito dinheiro também têm 24 horas por dia e nós também. Então, a questão não é exatamente quanto tempo temos. E muitas pessoas dão desculpa de que não tem tempo, que a vida é corrida e tantas outras desculpas. E outras também falam, não, mas se eu tivesse dinheiro, eu conseguiria fazer mais dinheiro. E talvez também não seja essa a resposta. Então a primeira frase que nós vamos começar é uma conhecida, mas os convidados provavelmente é a primeira vez que está vendo, é que os ricos são ricos, pois têm uma informação diferente das pessoas pobres. E é somente por isso que elas conquistam o que desejam. Não tem relação com dinheiro ou qualquer outra coisa, apenas com este conhecimento diferente e uma forma de pensar diferente que este conhecimento proporciona. Vamos dar um exemplo aqui de uma parábola, de uma história muito conhecida por nós já, que vem de um livro que foi escrito contando a história de um vilarejo na Itália, onde nesse vilarejo, na antiga Itália, havia um grande problema de falta de água. E este exemplo, notem só, como vai ficar claro o ponto central da nossa conversa de hoje, né? Nesse vilarejo, com a falta de água, o líder da cidade contratou 2 pessoas para resolver o problema da água. Vejam só. E o primeiro deles rapidamente encontrou ali os baldes, os recipientes, e mostra ali ao lado esquerdo a foto do rapaz ali com 2 baldes. E ele lembrou que ao 1,5 km da vila tinha um lago com água potável, e ele começou a carregar o balde até o lago, enchia de água, carregava até o reservatório da vila e começou a encher, fazendo o processo de carregamento do balde. Então ele acordava cedo, saía para trabalhar, pegava o seu balde, ia até o lago, voltava até o reservatório, enchia. Voltava até o lago, ia até o reservatório. Almoçava de tarde de novo. À noite cansado, descansava, e no dia seguinte acordava cedo, e no dia seguinte acordava cedo e carregava o balde. E começou a ganhar dinheiro, claro, porque carregava o balde, entregava água no reservatório. O segundo candidato também começou a fazer isso, mas rapidamente ele não ficou conforme com essa situação, de que ele, para sobreviver, para ganhar dinheiro, para ele dar sustento para sua família, ele teria que ficar a vida inteira carregando balde. Então ele não queria ser um carregador de balde, ele não queria ter que obrigatoriamente dar a vida dele, ou grande parte da vida dele, para simplesmente ganhar um valor que talvez não fosse suficiente também para realizar o que ele gostaria. E mesmo que fosse um bom valor, ele não queria ter que trocar a vida dele por esse valor. Então, esse segundo rapaz que ficou inconforme, ele teve uma ideia que vocês já estão vendo aí do lado direito, que peraí, eles não me pagam por carregar o balde, eles me pagam pela água que eu entrego. Então, ele teve uma ideia e no tempo livre, à noite, final de semana, ele construiu um aqueduto, um encanamento que levava lá a água da represa até o vilarejo, podendo ali ter uma água mais limpa, mais filtrada e 24 horas por dia disponível a partir do momento que ele construísse esse sistema de distribuição de água. Então, vocês rapidamente podem notar e podem dizer ali qual deles ao longo do tempo teve mais sucesso, qual deles ao longo do tempo teve mais resultado de liberdade de tempo, de ganhar mais dinheiro, de poder proporcionar um futuro melhor para a família. No caso do segundo, ele podia inclusive expandir esse sistema de distribuição de água para outras vilas. E se ele estivesse dormindo, acordado, jantando, passeando, viajando, ele estaria ganhando dinheiro porque a água estaria chegando até o reservatório lá do vilarejo. Então isso mostra claramente um ponto, número 1, que é o modelo que você trabalha. Às vezes a gente estuda, né? Eu me formei na área de informática e aprendi a basicamente desempenhar uma tarefa. Aprendi um conteúdo e aprendi a aplicar esse conteúdo e nós executamos tarefas muitas vezes. Então, o sistema tradicional, e aí a gente já começa a entrar na parte interessante de como vamos aprender então nas nossas vidas
construir um ativo, construir um modelo de negócio que gere renda para nós, no lugar de nós trabalharmos para outras pessoas ou trabalharmos para nós mesmos, numa atividade que a gente executa uma tarefa simplesmente e ao executar essa tarefa gera renda. Qual que é a diferença? Se você executa uma tarefa e gera dinheiro, é ótimo, não tem nenhum problema, mas se você não quer, não pode ou quer parar um pouco de executar essa tarefa, você para de ganhar dinheiro. Então o que nós estamos tentando dizer aqui é que nós vamos ensinar você a construir um modelo de negócio avançado, moderno, da nova economia, para que após construído ele gera dinheiro para você. Ele leva água até a vila sem necessariamente você carregar o balde. Combinado? E isso é modelo de negócio. E isso, onde nós aprendemos? Aqui no Instituto de Negócio, que tem vários materiais de conhecimento e pessoas que têm esse conhecimento que nos ensinam. Por exemplo, aqui na parte de educação financeira, inteligência financeira, aprendendo como o dinheiro trabalhar para você no lugar de você trabalhar por dinheiro. Esse terceiro tipo de educação não se ensina nas escolas. Então veja, hoje nós tivemos uma reunião aqui em Curitiba, e o palestrante da noite, o empresário Juan, que fez um tremendo trabalho, mostrou uma matéria que saiu essa semana, mostrando que eu posso falar, eu sou curitibano, nasci na cidade, a matéria mostrava o seguinte, que 87% dos curitibanos estão endividados. Veja, 87% é um número bem alto, né? E nós aqui consideramos uma cidade modelo e tudo mais, e ele comentou isso. Por que 87% das pessoas que moram numa cidade como Curitiba estão endividadas? E aí você pode focar e começar a trazer várias situações sobre esses 87%, mas eu não estou tão interessado, e claro que é um número bem expressivo, mas eu estou mais interessado em o que os outros 13% fazem, pensam, agem, para que eles não estejam endividados. Interessante essa diferença. Então, eles têm um conhecimento que nós aprendemos aqui e que nos estrutura de tal forma que nós tenhamos liberdade de tempo e dinheiro. E nós vamos explicar como. E, obviamente, que essa educação não está disponível no ramo tradicional de ensino, porque senão os números seriam invertidos, com certeza, né? E por que nós gostaríamos de construir um modelo? Por que nós gostaríamos de saber lidar melhor com o dinheiro? Por que gostaríamos de ter mais tempo e dinheiro? Aqui está um quadro para a gente refletir no ponto alto das pessoas que fazem sucesso, né? Então, reflita. Se você tivesse liberdade de tempo e dinheiro, o que você estaria fazendo hoje? Amanhã, será que você acordaria cedo amanhã para fazer o que você fará amanhã, quinta-feira? Será que semana que vem você iria repetir o que você fez esta semana? Será que no mês que vem você repetiria o mês de setembro? Então, isso nos coloca numa nova condição de possibilidades. E eu e a Karen, né, eu não sei se eu falei, quem está falando aqui é David Bubiniak, de Curitiba, e minha linda esposa Karen, há 4 anos e pouquinho atrás, tivemos contato, ou paramos para analisar isso que você está vendo hoje. Isso fez uma diferença incrível no nosso resultado. Nós prosperamos talvez 10 vezes mais, ou seja, em termos de patrimônio, rendimento mensal, tempo livre, perspectivas, viagens, talvez viagens 20 vezes mais do que fazíamos antes. Então, nós temos assim o depoimento para dar para você que isso que nós vamos explicar, literalmente, de fato, pode realizar objetivos na sua vida, sonhos, metas que você tem, às vezes até esqueceu já, mas que você pode resgatar. Combinado? Quais áreas? Por exemplo, apenas algumas, né? Viajar, que eu falei. Comentem aí no chat, eu acho muito bacana, porque eu e a Karen gostamos muito. Qual lugar que você gostaria de conhecer, né? Este ano iremos para Disney, ano passado fomos para Cancún, antes disso estivemos em Toronto. Qual lugar que você gostaria de conhecer, que ainda não foi, ou que conheceu, mas gostaria de voltar? Pode escrever no chat o lugar que você gostaria de viajar. Talvez aqui as pessoas quisessem pagar todas as suas dívidas, oferecer a melhor educação para os filhos, proporcionar a melhor qualidade de vida para a família. Com certeza algumas pessoas têm preocupações com a aposentadoria, talvez resolver isso. Porque o projeto aqui é de 2 a 5 anos, vejam só, de 2 a 5 anos, trabalhando neste projeto, você resolve essa questão financeira definitivamente, de uma vez por todas, e falo por experiência própria. Nós estamos há 4 anos desenvolvendo isso e praticamente não temos nenhuma preocupação com o nosso futuro financeiro. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Está resolvido. Liberdade financeira, que é o conjunto de todas essas coisas. Então vamos adiante. O que nós temos aqui de mais importante? Um instituto de negócio que nos forma como empresários,
que nos ensina tudo isso que eu falei e muito mais, distribuído em 3 partes. Primeira são os eventos, são os encontros, seja aqui virtuais, como tem todos os dias às 9 horas da noite. Amanhã, quinta-feira, teremos esse novo evento com uma pessoa de muito sucesso também. Todas as semanas, ao redor do Brasil todo, aqui em Curitiba é na segunda-feira, em Porto Alegre, se não me engano, é na terça-feira, em alguns lugares na quarta-feira, tem um encontro chamado Orientação Empresarial, presencial. Fale com a pessoa que ele convidou, se próximo da tua região tem esse evento. Seminário Empresarial Mensal. Aqui eu vou dar um exemplo, que tivemos o casal de amigos e novos empresários Safiras, o José Rubens e Eliane, que já são empresários gigantes do ramo tradicional. Ele é dono de um dos maiores frigoríficos aqui do sul do Brasil, né? E desenvolve essa atividade. Então a gente aprende com pessoas que têm sucesso, a gente aprende com pessoas que na prática tiveram resultados, e não apenas com pessoas que têm teoria, que não tem nenhum problema também, mas muitas vezes elas não têm a experiência, a vivência real do que é construir uma empresa bem-sucedida. E aqui a gente aprende com empresários de sucesso. E a convenção, que é o ponto alto, o evento ícone, acontece apenas 2 vezes ao ano. O próximo será 20 e 21 de setembro, agora em São Paulo. Já vou mostrar algumas fotos, só para completar essa tela. Material de treinamento, aí temos CDs, áudios gravados de líderes que dão essas palestras nesses eventos, e muitas vezes você não pode participar de todos ao redor do Brasil, então você pode aprender com essas gravações destes empresários. Você pode se inscrever no pacote de seleção mensal do INA, que são 3 áudios por mês. O livro, que são riquíssimos, são livros diferentes do que você talvez ouviu falar no teu curso de graduação, ou não são livros corriqueiros, muitas vezes, de instituições tradicionais de ensino. São livros que te ensinam inteligência emocional, que te ensinam sobre liderança, sobre comunicação, sobre inteligência financeira também. São livros incríveis. E a equipe, a pessoa que ele convidou, vai lhe apresentar uma equipe especializada que vai te ensinar passo a passo como construir esse projeto, ok? Eu já vou explicar como funciona, vai ficar mais claro, mas eu acho muito importante entender que você vai ter uma estrutura de ensino, uma estrutura de educação e pessoas que vão lhe apoiar a construir algo novo, talvez novo para você, né? E como eu falei, o próximo grande evento, dias 20 e 21 de setembro, imperdível, virão 2 palestrantes empresários internacionais, virá uma pessoa dos Estados Unidos que é PhD, ele é dono de mais de 8 patentes registradas em seu nome, como inventor ou cientista da área dele, e teremos também uma nutróloga, né, uma médica nutricionista, que virá falar para nós sobre saúde também. Porque a gente quer ficar, além de rico, com tempo livre, queremos ficar saudáveis para aproveitar isso por muito tempo, combinado? Então, alguns exemplos aqui de palestrantes que tivemos já nos nossos eventos. Aqui mostrei um casal já mais maduro, como José Rubens e Eliane, e aqui pessoas jovens com 28, 29, 31 anos de idade, que têm liberdade financeira com esta idade tão jovens, o que nos dá muito entusiasmo e muita alegria em desenvolver isso, né? Aqui eu e o Tiago e vários empresários ali, minha esposa do meu lado, estivemos em Bogotá no passado. Esse ano iremos para Cali, na Colômbia, porque vai ter um evento, um dos maiores eventos da América Latina, vai acontecer lá na Colômbia, então iremos para lá para aprender. Aqui toda a equipe que foi ano passado, esse ano iremos com pessoas aí desta organização, acho que serão mais de 30, 40 pessoas que irão para Cali, na Colômbia. Tudo em busca do quê? De conhecimento. E por que eu foco tanto nessa parte? Porque foi isso que na minha vida e na vida da minha esposa, nesses últimos 4 anos, a gente já completou 20 e tantas viagens com tudo pago por esse projeto. 6 delas internacionais, em hotéis 5 estrelas, nos melhores resorts que vocês possam imaginar. Aqui mostra, há pouco tempo atrás, na ilha de Combatuba, que estivemos lá. Aqui 6 casais desfrutando aí de quadriciclos pela ilha lá na Bahia. Aqui ano passado, no Itupeva Quality Center Resort. Veja só que vida dura. Por que eu estou mostrando isso? Para destacar que a partir do conhecimento que obtivemos, a partir da aplicação prática deste conhecimento, construir a nossa empresa, que eu vou explicar para você como fazê-lo,
tivemos resultados melhores em 1, 2, 3 anos, melhores, muito melhores, do que 13 anos no meu depoimento como cientista da computação, como coordenador de informática de um grande banco, resultados muito melhores. E eu estou mostrando essas fotos para falar assim, você também pode. Você mantém o que você está fazendo hoje, por exemplo, o André, a Fernanda, a Rose, a Rafaela, a Dalva, vocês seguem fazendo o que vocês estão fazendo hoje, trabalhando, estudando, o Heitor, a Márcia, a Maria, a Elza, porém, paralelamente, começam a construir o teu próprio negócio baseado na nova economia para ter esses resultados. Em alguns meses, no máximo 1 ano, você pode estar conosco na próxima viagem que eu vou mostrar para vocês. Ano passado estivemos em Cancún, no Caribe, um momento fantástico com grandes amigos, aí nadando com os golfinhos, andando de jet ski. E a próxima viagem, em 2015, vai ser para a Disney. Veja, todo mundo que está aqui na sala, estamos passando de 70 conexões, né? Então aí mais de 200 pessoas assistindo esta apresentação. Todos vocês, sem exceção, não há limite de vagas, podem estar conosco em 2015 na Disney. Sem exceção. Por quê? Porque você aqui não tem limitadores, você não tem chefe, você, de novo, é empresário, dono do seu negócio, você determina o ritmo. Então vamos explicar qual é o projeto de negócio e aonde vamos aplicar este conhecimento do Instituto. Primeiro, o modelo de negócio mais interessante, mais poderoso e o modelo de empresa mais atrativo da nova economia é o mercado em rede. Charles King, que é professor doutor em marketing, formado por Harvard e atual titular da cadeira de marketing estratégico da Universidade de Illinois, em Chicago, e o James W. Robinson, que é o vice-presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, escreveram este livro de 200 e poucas páginas que eu já li e infelizmente não tem em português, ele só tem em espanhol, originalmente em inglês, ou seja, mais um motivo pelo qual muitas vezes as pessoas não estão familiarizadas com este projeto, porque a informação chega atrasada, ou muitas vezes não chega no Brasil, e poucas pessoas, como você agora, que têm essa informação, poderão alavancar este crescimento e aproveitar essa oportunidade rapidamente, na frente, ok? Ele destaca os novos profissionais, a próxima profissão de relevância. Como funciona o negócio? Primeiro, fenômeno da desintermediação. Isso é algo simples de entender. Você se conecta direto à fábrica para fazer as suas compras. Isso raramente ocorre, porque você normalmente vai no supermercado, você vai numa loja no shopping, você vai no bairro, na região comercial que você tem aí e compra numa loja. Desta loja que comprou de um distribuidor, de um atacadista, de um intermediário, e antes disso tem uma fábrica. Esse processo todo de intermediários encarece muitíssimo o produto. E você simplesmente, como consumidor, compra, paga o preço final, toda a cadeia de intermediários é beneficiada e a fábrica muitas vezes não tem um lucro suficiente, porque ela reduz muito o lucro devido a essa quantidade de intermediários. O que é o fenômeno da desintermediação? Muito bacana. Você ter acesso a produtos e serviços direto da fábrica. Isso é o fenômeno da desintermediação. No nosso caso, é um step ou um passo acima. Você não só vai comprar direto da fábrica, como você vai se tornar sócio da fábrica, que está aí no fundo da foto. Todo esse 1,8 quilômetro de extensão é a fábrica que nós escolhemos para alavancar e nos dar a infraestrutura para construir o nosso próprio negócio. Ok? Fica em Ada, Michigan, nos Estados Unidos. É conhecida lá como a milha do milagre, pelo tremendo crescimento que teve nos últimos 55 anos. Então é um orgulho para nós ter essa empresa. Alguns dados rapidamente aqui, faturou mais de 11,8 bilhões de dólares no ano passado, 28ª empresa de capital fechado dos Estados Unidos, ela não tem dívidas, ela não tem ações na Bolsa de Valores, todo o dinheiro está em caixa, o que nos dá uma segurança muito grande, e ela pode determinar exatamente para onde quer ir, sem influências externas, como muitas vezes empresas que colocam suas ações na Bolsa. Possui mais de 1.000 patentes aprovadas, mais de 800 em processo de aprovação. Então imagine que 1.000 itens que ela tem é exclusivo. Okay? O fundador dela, o dono da empresa, é o presidente atual da Câmara de Comércio dos Estados Unidos pela terceira vez. Muitos não sabem disso, mas em 1980, 2003 e agora no passado, em 2013, ainda está
neste momento, como o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Então, por 3 vezes, foi eleito presidente dessa organização. Busque saber, isso é muito importante. Declarada como modelo de ética, distribuiu, só no passado, mais de 8,4 bilhões de reais em lucros para nós, associados, e você que vai fazer parte desse projeto. E aí, no campo de ajuda humanitária, ajuda às crianças, assistência social, ela é uma das campeãs. Só nos últimos 10 anos ela ajudou diretamente 10 milhões de crianças, fora doações, programas como o One by One. Aqui no Brasil ajuda especificamente o GRAAC e também o projeto Habitat para a Humanidade na construção de casas, ok? Então vamos acelerar um pouquinho para a gente chegar na parte de como funciona o projeto e como que você pode ganhar dinheiro com isso e se tornar empresário da nova economia. Por que essa foto aqui do estádio lá do Orlando Magic, o time de basquete? Porque ano que vem a viagem será para Orlando, será nos parques da Disney, mas numa noite lá em Orlando, vão ser reunidos todos os líderes das Américas, do Canadá, dos Estados Unidos, América Central, América do Sul, todos os países. Todos os líderes serão convidados, assim como você, para passar essa semana lá na Disney. E uma delas nós vamos reunir todos nesse estádio. Por quê? Porque o estádio é da empresa. Chama-se Amway Center, é um dos cartões postais lá de Orlando. E não só o estádio, como o próprio time Orlando Magic pertence à família fundadora da Amway, ok? Então aí já vimos alguns dados da empresa. A empresa chama-se Amway, tem 55 anos de tradição, mais de 3 milhões de empresários ao redor do mundo, e é uma gigante. Então a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa empresa, e ela produz produtos de uso continuado, o que torna muito simples o negócio e o faturamento se torna constante, frequente. Um exemplo. Responda aqui no chat para mim, só se for de verdade, por gentileza. Quem aqui na sala, pode colocar sim ali no chat, quem aqui na sala toma banho? Quem aqui na sala escova os dentes? Quem usa desodorante? Quem que eventualmente usa um perfume? Quem aqui, que você ou alguém na sua casa lava louça, lava roupa, limpa a casa? E tantos outros produtos que a gente, sem notar, movimentam bilhões na economia, e por ser tão corriqueiro, tão comum, né, você, agora vou lavar a louça, agora vou tomar banho. Mas estes produtos que estão envolvidos no nosso dia a dia geram bilhões e bilhões e bilhões de reais. E às vezes esse mercado, você fala, não, isso é comum, é normal, mas nesse comum e normal que está o ouro. Porque os supermercados crescem cada vez mais. Não sei se você notou na sua cidade que os supermercados estão cada vez abrindo novas unidades. Por quê? Porque esses produtos que estão aqui na tela, que a Amway fabrica, todo mundo precisa. A única coisa que você vai fazer é trocar a marca por uma marca melhor. Hoje você usa a marca lá do supermercado X, você vai usar produtos do seu próprio negócio, direto da fábrica, as melhores marcas, com 90 dias de garantia de satisfação, produtos de cuidado com a saúde, com a Nutrilite, beleza com a Artistry e com a Moiskin, Ertia e Glister na saúde bucal e cuidados pessoais, cuidados com a limpeza geral da casa e da roupa. Então você gera esse volume todos os meses, vai direcionar esse dinheiro para o seu próprio negócio e gerar um faturamento na sua casa. Então a sua casa vai se tornar a sua loja, ok? O seu supermercado. Número 1, com 30% de desconto. Então como que você vai ganhar dinheiro? Simples. Número 1, você compra com 30% de desconto, gera economia, os próprios produtos são mais baratos, e você vai ganhar dinheiro com isso. Número 2, com essa vantagem comercial na compra, você tem 43% de desconto, 43% de lucro ao indicar esse produto ou compartilhar o produto, ok? Se você usou um shampoo e achou ele espetacular, e você vai achar, você vai comentar com alguém e ela também vai querer e você tem 43% de lucro. Número 3, e é o que eu acho mais interessante, por isso que eu expliquei aquele modelo no início da apresentação do aqueduto, e que você conseguiria criar o seu próprio negócio de maneira inteligente, em rede, né, construindo o seu ativo, é o seguinte: como a empresa não gasta em propaganda, não tem intermediários, ela tem uma fatia de margem de lucro muito grande. E de que maneira que ela cresce? Distribuindo seus lucros, né, ela distribui 35% em viagens, prêmios, bônus, 35% do faturamento dela para nós, que são aqueles 8,4 bilhões, no caso do ano passado, de reais distribuídos. Em dinheiro, claro, para nós empresários. De que maneira? Começa assim.
Quando você chega em 600 pontos, 9%. Você vai aumentando o volume de faturamento da tua empresa e ela vai distribuindo cada vez mais percentual em dinheiro. Até 21% neste primeiro passo. Não é o fim, é apenas o início. Um exemplo prático, real, feito as contas ali na ponta do lápis. Você se cadastra no negócio, ok? E neste primeiro mês, ou na primeira semana, ou no primeiro dia, você cadastra 3 pessoas com 200 pontos. 200 pontos é um consumo médio de uma casa com 4 pessoas e uma eventual indicação de alguns produtos para os conhecidos e amigos, ok? Quanto que ganha? 9% você ganha R$ 165 reais em dinheiro da participação como sócio na empresa que você está criando. Cada patrocínio produtivo, que é de 200 pontos, você ganha R$ 100 reais. Então são 300. 3 patrocínios em um mês, um incentivo adicional de R$ 200 reais. Ou seja, se você patrocinar 3 pessoas em 30 dias, você ganha R$ 500 reais só por essa atividade. Se aqueles 200 pontos você comercializou eles todos, dá até R$ 354 reais, dando como exemplo aí os kits ativadores de 100 pontos. Total para você nesse primeiro período, que pode ser uma semana, um mês, R$ 1.019. Veja, eu estou falando que você está como empresário, está construindo uma organização que no mês seguinte esses 3 que você já tem como sócios vão ampliar o negócio, ou seja, no mês seguinte você vai ganhar mais. Você não simplesmente fez uma troca e no mês seguinte você parte do zero e começa tudo de novo. Não, você parte já de uma estrutura que você criou. No terceiro mês, no quarto mês, você pode imaginar quanto isso vai crescendo. Então vamos fazer aqui uma projeção real do que aconteceu conosco e a maioria das pessoas que já está no negócio há mais tempo. Você começa lá com 9%. Tem lá o seu rendimento de R$ 325 reais, descontando lá o patrocínio e a comercialização. Passa para uma equipe, né, uma rede de 34 pessoas. R$ 1.700 reais de ganho mensal. Imagine, você tem 18% de participação no lucro do faturamento da sua rede, que sai do bolso da empresa. R$ 1.700 reais. Quando você atinge mais ou menos 49 pessoas, você chega no primeiro estágio de liderança, chamado produtor prata. Nesse estágio, você tem aí uns R$ 2.700 reais mensal, porém no 6º mês de prata, você chega à platina e já está com R$ 4.000 reais de ganho mensal, porque você começa a ganhar outros prêmios. Olha na coluna do meio de incentivos, que quando você chega à platina, você já passa por um incentivo de R$ 12.000 reais só por se qualificar a platino. E esses valores vão aumentando, só para acelerar ali, ó. Esmeralda, você ajuda 3 pessoas a chegar a platino, e você passa uma renda de 15 mil por mês. Diamante, você ajuda 6 amigos a qualificar-se como platina, e você passa de 24 a 33 mil por mês de início. Isso é apenas o início, não é que é o último estágio. Tem pessoas que ganham 50, 100 mil reais por mês e mais, né? Aqui um outro incentivo, para cada 3 meses que você se qualifica, desde o primeiro estágio de 9%, você ganha uma MP3, 12% impressora, 3 meses a 15% o smartphone, 3 meses a 18% o tablet, 3 meses como prata o notebook. Mas vejam, tudo isso é acumulativo. Você ganha todos esses prêmios de uma única vez se você chegar a prata, por exemplo, e manter por 3 meses. Você ganha todos os prêmios anteriores, ok? Não tem que passar 3 meses em cada um. Você pode ir pulando, mas 3 meses em qualquer um você ganha todos os prêmios anteriores. E aqui uma visão consolidada dos prêmios só da parte de parabéns por se qualificar. Veja, aqui não é um consolidado de todos os valores que você ganha. Apenas deste prêmio que chama-se OTCA, que é um prêmio único que você ganha quando se qualifica, ok? Então, quando você chega nesses níveis de liderança, para produtor ouro, que chama-se 3 meses de platina, de prata, você é ouro, você ganha aí 2.000 e mais R$ 1.000 reais no segundo ano. Platina, 12.000 mais 6.000 no segundo ano. Vendo a coluna do acumulado, chegando à platina você tem um potencial de ganho só de prêmio 20.000. Platina fundador, que qualifica-se por 12 meses, soma só em prêmio, né, somando ali ouro, platina e platina fundador, que é o que você acumula, mais os valores de segundo ano, R$ 39.500 reais, só de platina fundador. Safira, até 79 mil. Esmeralda, 146 mil. Indo lá no último, que não é o último, é apenas aonde colocamos aqui na tabela, porque depois de diamante executivo tem duplo diamante, triplo diamante, coroa, coroa embaixador, e todos esses valores vão sendo acumulados. Só nessa etapa de diamante executivo, R$ 407 mil reais em dinheiro de parabéns por ter qualificado.
Fora que até chegar nesse estágio, com certeza você já atingiu mais ou menos R$ 1 milhão em prêmios, em bônus mensais, divisão de lucros anuais, até chegar a diamante executivo ou mais, ok? Então já deu 1,5 milhão. E para quem qualifica ser diamante e acima, você tem valores ainda maiores. Porque veja, se você pensar isso como empresário, você vai entender que esses valores não são tão altos, eles são excelentes. Agora, se você pensar em quanto ganha hoje, como funcionário, empregado, né, colaborador de uma empresa, ou se você tem um pequeno negócio, talvez você diga assim, peraí, esses valores são muito altos, porque quando você pensa como colaborador de uma empresa, você é custo para a empresa, então ela sempre quer te pagar o mínimo. Aqui você não é colaborador, você é um sócio da empresa. E você divide os lucros com uma empresa bilionária. E se você atinge um faturamento alto, você vai ter milhões em divisão de lucros, como é o caso dessa tela, onde chega ali acima de 1,5, né, 1,5 milhão de reais por ano, e a primeira vez que você chega do lado direito nesses créditos, que a pessoa que ele convidou pode explicar, acima de 5,6 milhões reais adicionalmente por ano, ok? Para cada novo nível que você atinge, você ganha aqueles valores. Agora, se não estivesse excelente, vai ficar fantástico, magnífico. Por quê? Para cada nível que você atinge, você tem um prêmio em viagens. Novos platinas vão para um resort no Brasil. Novos platinas com pontuação de 120 mil pontos vão para um resort, um ponto turístico nas Américas. Como eu dei o exemplo que ano que vem vai ser para Disney, ano passado foi para Cancún, já foi para Toronto e tantos outros, né? Cruzeiro no Caribe. Agora, se você gosta de comercialização, você tem uma viagem específica de comercialização. Chega diamante, você vai para a Europa. Diamante executivo, Europa e mais um destino paradisíaco ou exclusivo, como foi Praga, Abu Dhabi, Suíça e tantos outros, né? Como vai ser para a Alemanha ano que vem. Se você chega duplo diamante, você vai para Peter Island, que é uma ilha da Amway, nas Ilhas Virgens Britânicas. Conselho dos Fundadores, uma 7ª viagem para as pessoas que atingem 20 pontos FAA ou, né, coroa embaixador. E, como eu falei, todos que estão aqui podem estar junto conosco uma semana, tudo pago, VIP, hotel 5 estrelas na Disney, em 2015. Então, a grande pergunta, e tudo começa com essa pergunta, na vida, não só nesse projeto, qual é o seu sonho? Porque muitas vezes você trabalha tanto como nós, como a maioria das pessoas, mas o ritmo, a rotina é tão corrida, né? Você acorda cedo, você vai trabalhar, quando você vê já está na hora do almoço e de repente você almoça rápido porque tem que voltar para uma reunião, tem que voltar para a tua atividade, usa o horário do almoço para resolver alguns problemas e nem deu tempo de almoçar, trabalha de tarde, chega em casa cansado, às vezes estuda à noite, tantas atividades, quando você vê, passou a semana, passou o mês, passou o ano, passou 10 anos, como eu brinco com a Karen, já passaram-se 13 anos desde que eu comecei a minha vida profissional na área de informática, e já passou 13 anos. Mais um pouquinho vai passar 14 anos. E para muitos já passou 20 anos, 30, 40 anos que já trabalha e muitas vezes não realizou os sonhos. Porque muitas vezes parou de sonhar, parou de acreditar que é possível. E às vezes, por falta de informação, por falta de uma opção, uma oportunidade, um caminho a se seguir na realização dos sonhos, a gente para de sonhar mesmo. Porque vê que não vai ser possível, então acha que não deve sonhar mais. Porém, o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade, chama-se A Arte de Sonhar. Acho que já escreveram um livro com esse título, mas nós aprendemos aqui há muito tempo, há 55 anos atrás, antes de todos os livros que hoje você conhece, que o número 1 ingrediente do sucesso é a arte de sonhar, porque para sonhar não se paga nada, é de graça. Mas isso gera uma energia e coloca teu cérebro, tua mente para trabalhar no sentido de encontrar a solução para realizarmos os nossos sonhos. Então, se eu perguntar qual é teu sonho e você não souber responder, talvez seja necessário exercitar mais essa parte. Porque se você não sabe qual é o teu sonho, quem é que pode saber? Quem é que pode responder para você? Então, meus amigos, os próximos passos são simples. Fale imediatamente com a pessoa que lhe convidou, fale imediatamente com a pessoa que lhe apresentou essa informação e cadastre-se no negócio. Participe dos eventos. Fale quando que vai ser a próxima reunião aqui perto da minha cidade ou na minha cidade. Amanhã às 9 horas da noite, volte aqui na sala e assista a essa apresentação de uma outra maneira, com outro líder. Faça mais de 200 pontos, né? 200 pontos não é nada, é apenas o início. Quem faz 200 pontos apenas entrou no jogo.
né? Você pode fazer muito mais que isso. No terceiro mês que você faz 200 pontos, você ganha a sua loja virtual, igual americanos.com, com toda a estrutura, com carrinho de compras, com cartão de crédito, tudo disponível de graça para você promover o seu negócio. 5. Duplique o projeto aos amigos. Esse é o negócio mais poderoso que tem no século XXI. Tanto é que ele é denominado, de um livro de mesmo nome, O Negócio do Século XXI, autor Robert Kiyosaki, que é o guru no mundo das finanças na nova economia. Sucesso a todos, desejo para vocês que todos os seus sonhos se realizem e espero vê-los dias 20 e 21 de setembro em São Paulo. Não há nenhum lugar, nada mais importante que você possa fazer para realizar os teus sonhos do que estar nos dias 20 e 21 de setembro lá no Expo Center Norte em São Paulo, nesta convenção. Sucesso a todos, uma boa noite. Fiquem agora com alguns vídeos. Hey, hola, ¿qué tal? Somos Alfredo y Dana Medina y estamos bien emocionados de pertenecer a esta oportunidad Amway. Somos Esmeraldas, fundadores del negocio de Amway, y solamente queremos invitarte a que formes parte del crecimiento que está viendo, que tomes la decisión de llegar a diamante, que tomes la decisión de llegar a niveles superiores, ¿sí? Solamente al nivel de Esmeralda fundador hemos logrado este gran estilo de vida. Aquí, como puedes ver, es el carro de Dana, el carro mío, y desde los 26 y 24 años ya disfrutamos de un estilo de vida increíble. Tenemos un estilo de vida que tú puedes tener, ¿sí? Somos la prueba de que a esta edad tú puedes lograrlo también. Y así como nosotros, tú puedes hacer muchísimas cosas, manejar los carros que realmente te gusten, viajar a donde tú quieras, y esto simplemente es el comienzo de una gran vida, un buen estilo de vida que tú también puedes tener. Así que pues te esperamos en los próximos niveles, vamos con todo y creemos en ti. Tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Sé parte de este crecimiento. Éxito. Hey, hola, ¿qué tal? Somos Alfredo y Dana Medina y estamos bien emocionados de pertenecer a esta oportunidad Amway.